Imagine começar o seu dia com uma confiança inabalável, sabendo que nenhum desafio, nenhum obstáculo e nenhum medo podem te derrotar. O Salmo 27 é um projeto divino para a coragem, um lembrete de que a presença de Deus é o fundamento da sua força. Quando você começa o seu dia declarando: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?", você está se posicionando para a vitória, para a paz e para uma fé inquebrantável. Veja, o segredo para vencer cada batalha não está na sua própria força, mas em saber quem caminha com você. Hoje, quero te mostrar como começar cada dia com o Salmo 27 transformará a maneira como você enfrenta os desafios da vida e elevará sua confiança espiritual. É aqui que sua vitória começa. Começar o seu dia é um dos momentos mais significativos que você jamais encontrará. Ele define o tom para tudo o que vem depois. A forma como você inicia sua manhã, frequentemente, determina como você navegará pelos desafios, oportunidades e até mesmo pelas lutas do restante do dia. Mas aqui está uma verdade mais profunda. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está nas suas rotinas ou hábitos, mas em onde você ancora sua confiança, sua mentalidade e sua fé? Quando você acorda e a primeira coisa que faz é declarar o Salmo 27 sobre sua vida, você não está apenas falando palavras, você está desbloqueando uma autoridade espiritual que tem o potencial de mudar tudo. O Salmo 27 é mais do que apenas um conjunto de versos reconfortantes. É uma declaração de fé ousada, uma recusa em viver com medo e um alinhamento com as promessas de Deus sobre sua vida. A primeira linha do Salmo 27 é uma afirmação que abala os alicerces do medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Esta não é uma declaração passiva. É uma proclamação de que você decidiu confiar na soberania de Deus sobre o seu dia. Antes de checar seu celular, antes de deixar as preocupações da sua lista de tarefas te sobrecarregarem, você começa com essa afirmação de confiança. Você define a atmosfera espiritual para todo o seu dia, e ao fazer isso, alinha-se com o favor de Deus. Agora pense nisso por um momento. O que significa declarar que Deus é a sua luz? Luz representa clareza. Ela dissipa a escuridão e a confusão. Quando você começa o seu dia com o Salmo 27, você está pedindo a Deus que te dê clareza, que ilumine com sua luz o caminho que está à sua frente. Quantos de nós acordamos para um dia cheio de incertezas? Seja por decisões no trabalho, conflitos nos relacionamentos ou batalhas pessoais que estamos enfrentando, o dia pode muitas vezes parecer como se estivéssemos caminhando para o desconhecido. Mas aqui está a chave. Quando você proclama que Deus é a sua luz, você não está mais caminhando para o seu dia vendado pelo medo ou pela confusão. Em vez disso, você é guiado pela luz divina, uma luz que revela, protege e te dá sabedoria. Você pode ver claramente, não porque entende cada situação, mas porque confia naquele que vê tudo. Quando você declara: "O Senhor é a minha salvação", você não está apenas esperando por segurança ou proteção. Você está reivindicando a promessa de que Deus é o seu libertador. Salvação não é apenas sobre ser salvo do pecado. É sobre ser resgatado de qualquer coisa que te impede, que tenta te limitar ou destruir. Ao começar o seu dia com essa mentalidade, você está se lembrando de que não importa o que venha em seu caminho, não importa quão difícil, quão assustador ou quão avassalador, isso não pode te derrotar porque sua salvação está garantida em Deus. Ele é aquele que luta por você. Ele é aquele que te livra. Você não precisa se esforçar. Você só precisa confiar. E então, a próxima parte desse versículo poderoso faz uma pergunta que é o fundamento de uma fé inabalável. A quem temerei? Isso não é apenas uma pergunta retórica. É um desafio. É uma declaração ousada contra qualquer coisa ou qualquer pessoa que ouse se opor ao que Deus ordenou para a sua vida. A quem você temerá quando o Criador do céu e da terra está ao seu lado? A quem você temerá quando aquele que te formou no ventre de sua mãe já escreveu sua história? Não há obstáculo grande demais, nenhum inimigo forte demais e nenhuma situação difícil demais quando você vive na certeza de que Deus está do seu lado. Veja,
O medo tem uma maneira de se infiltrar em nossas manhãs. No momento em que acordamos, ele pode vir na forma de ansiedade, estresse ou incerteza sobre o que o dia reserva. Mas o Salmo 27 nos dá o antídoto para esse medo. Não se trata apenas de negar que o medo existe. Trata-se de confrontá-lo com a verdade de quem Deus é. Quando você começa o seu dia proclamando que o Senhor é a sua luz e salvação, o medo perde seu poder sobre você. Você está se lembrando e declarando ao reino espiritual que o medo não tem lugar em sua vida hoje. O medo pode bater à sua porta, mas não entrará em seu coração porque você está firme na certeza de que Deus está com você. A próxima parte do Salmo 27 continua dizendo: O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Isso não é apenas uma frase poética. É um grito de guerra. É um lembrete de que sua força não vem das suas próprias habilidades, dos seus próprios recursos ou dos seus próprios esforços. Não, a força da sua vida vem de Deus. Então, quando você enfrenta as pressões do seu dia, quando é tentado a acreditar que não tem força, sabedoria ou coragem suficientes para superá-lo, você se lembra de que Deus é a sua força. É o poder dele trabalhando em você que te sustenta. Pense nas batalhas que você pode enfrentar hoje. Talvez seja uma conversa difícil, um projeto que parece avassalador ou uma situação que parece impossível de resolver. Sozinho pode ser demais, mas quando você declara que o Senhor é a sua força, você está entrando nessa situação com apoio divino. Você não está operando apenas com sua própria capacidade. Você está se apoiando na força infinita de Deus. E isso muda tudo. Significa que não importa quão pesado seja o fardo que você carrega, você não será esmagado por ele. Não importa quão alta seja a montanha, você terá força para escalá-la. Não importa quão feroz seja a tempestade, você permanecerá firme através dela. Por quê? Porque não se trata do que você pode fazer. Trata-se do que Deus pode fazer através de você. O Salmo 27 não para apenas em declarar Deus como sua luz, salvação e força. Ele vai mais fundo, para um lugar de busca pela presença de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Este é o coração do Salmo 27. E deveria ser o coração de como você começa o seu dia. Mais do que apenas buscar a proteção ou provisão de Deus, trata-se de buscar a sua presença. Trata-se de querer estar onde Deus está, de experimentar sua proximidade, de morar em sua casa. É aqui que a verdadeira paz vem, não na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Quando você começa o seu dia buscando a presença de Deus, você está escolhendo morar em sua casa. E a casa dele não é apenas um edifício físico. É um lugar de intimidade com ele. É um espaço onde você pode descansar, onde pode adorar, onde pode ser renovado. Nesse lugar você encontra a paz que excede todo o entendimento. Nesse lugar você é lembrado de que Deus é maior do que qualquer coisa que você enfrentará hoje. Sua presença se torna seu refúgio. Sua presença se torna sua força. E na sua presença, o medo é silenciado. O Salmo 27 nos ensina que a chave para uma vida vitoriosa não está em evitar batalhas, mas em enfrentá-las com a certeza de que Deus está conosco. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Este é o tipo de fé que se eleva acima das circunstâncias. É uma fé que olha para os desafios do dia e diz: mesmo que as probabilidades estejam contra mim, não serei abalado, porque sei quem luta por mim. É uma fé que não nega a realidade das dificuldades, mas escolhe focar na maior realidade do poder e da presença de Deus. Quando você acorda e declara o Salmo 27 sobre sua vida, você está se preparando para a batalha. Mas não qualquer batalha, uma batalha que você já venceu por causa de quem está com você. Você está entrando no seu dia com a armadura das promessas de Deus envolvendo você. Você não está entrando no seu dia desprotegido. Você está coberto pela palavra de Deus, protegido pela sua luz, fortalecido pela sua salvação e capacitado pela sua presença. É por isso que começar o seu dia com o Salmo 27 é tão crucial.
Não se trata apenas de ler um versículo e seguir com o seu dia. Trata-se de se posicionar espiritualmente para as vitórias que Deus já ordenou para você. Trata-se de alinhar seu coração e mente com a verdade de quem Deus é e quem você é nele. Trata-se de começar o seu dia com um senso de propósito, sabendo que você não está caminhando pela vida sozinho. E enquanto você carrega as verdades do Salmo 27 com você ao longo do dia, algo incrível acontece. Você começa a ver de forma diferente. Você começa a agir de forma diferente. Em vez de reagir aos desafios com medo, você responde com fé. Em vez de deixar o estresse e a ansiedade ditarem suas ações, você se move com uma calma certeza de que Deus está no controle. Em vez de recuar diante da adversidade, você se levanta sabendo que nenhuma arma forjada contra você prosperará. O poder de começar o seu dia com o Salmo 27 é que ele não apenas muda como você se sente, ele muda como você vive. Ele transforma sua perspectiva. Ele te dá uma confiança que não está enraizada nas suas circunstâncias, mas na natureza imutável de Deus. Quando você declara que o Senhor é a sua luz, sua salvação e sua força, você está entrando no seu dia com uma mentalidade de vitória. E essa mentalidade tem o poder de abrir portas, quebrar cadeias e trazer avanços que você nunca imaginou possíveis. Esta é a beleza do Salmo 27. Não é apenas um salmo para amanhã, é um salmo para a vida. É uma declaração de que, não importa o que venha em seu caminho, você está ancorado nas promessas de Deus. É um lembrete de que cada batalha que você enfrenta já foi lutada e vencida no reino espiritual. É um convite para viver uma vida livre do medo, cheia de fé e transbordante da presença de Deus. Ao começar o seu dia com o Salmo 27, deixe essas verdades penetrarem profundamente em seu espírito. Deixe-as moldarem a maneira como você aborda seu dia, suas decisões e suas interações com os outros. Quando o medo tentar se infiltrar, lembre-se de quem é a sua luz e salvação. Quando os desafios parecerem esmagadores, lembre-se de que o Senhor é a sua força. E quando você se sentir perdido ou incerto, busque a presença dele acima de tudo. É assim que você vence o dia antes mesmo de ele começar. Ao continuar a viver com a mentalidade do Salmo 27, sua percepção da vida muda. Cada manhã se torna uma oportunidade para redefinir seu foco, recalibrar seu coração e entrar em alinhamento com os planos de Deus para o seu dia. Imagine acordar com a consciência consciente de que a luz de Deus está te guiando, sua salvação está te protegendo e sua força está te capacitando. Este nível de confiança espiritual não acontece por acaso. É intencional, está enraizado na fé e é cultivado através de um relacionamento com Deus. O que acontece quando você começa o seu dia com o Salmo 27 é que você não permite mais que suas emoções ditem suas ações. Em vez de ser impulsionado pela ansiedade, medo ou pelas pressões do dia, você se torna ancorado na verdade de Deus. Essa ancoragem traz estabilidade, e a estabilidade traz paz. Mas essa não é apenas uma paz passiva, é uma paz que te capacita a agir com ousadia. Você se torna uma pessoa que não é facilmente abalada, porque seu fundamento está construído em algo que não pode ser movido. Pense em quantas pessoas começam o dia sem qualquer senso de direção espiritual. Elas mergulham na correria da vida, reagindo ao que quer que venha em seu caminho. Mas quando você começa o seu dia com o Salmo 27, você está fazendo o oposto. Você está assumindo o controle do seu ambiente espiritual. Você não está esperando que a vida dite como você deve se sentir ou reagir. Você está definindo o tom ao declarar as promessas de Deus sobre si mesmo. Este é o tipo de postura espiritual que te move de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um vencedor sobre elas. O Salmo 27 oferece uma perspectiva única sobre como enfrentar oposição e desafios. Quando os ímpios, meus inimigos e meus adversários vieram contra mim para devorar minha carne, tropeçaram e caíram. Note a confiança nesse versículo. O salmista não está preocupado com o ataque. Ele não está gastando sua energia se preocupando com o que seus inimigos podem fazer. Em vez disso, ele já está declarando a queda deles. Por quê? Porque ele sabe que com Deus ao seu lado,
Nada formado contra ele pode ter sucesso. Essa confiança vem de uma profunda consciência de quem Deus é e do que ele promete fazer por seu povo. Quando você carrega essa mesma atitude para o seu dia, você não é mais facilmente intimidado pelos desafios ou oposição que possam surgir. Em vez de ver os obstáculos como ameaças, você começa a vê-los como oportunidades para Deus se mostrar forte em seu favor. Isso não é sobre ser imprudente ou arrogante. É sobre caminhar na certeza de que Deus está no controle e que Ele lutará suas batalhas por você. Você não precisa se esgotar tentando superar cada obstáculo com sua própria força. Você simplesmente precisa confiar que a força de Deus prevalecerá. Um dos aspectos mais profundos de começar o seu dia com o Salmo 27 é que ele realinha suas prioridades. Muitas vezes, ficamos presos na correria da vida, correndo atrás de coisas que, no final, não nos satisfazem ou preenchem. Mas o Salmo 27 nos traz de volta ao coração do que realmente importa: buscar a presença de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso não é apenas sobre buscar alívio temporário ou uma solução rápida. É sobre cultivar um relacionamento com Deus que é constante e inabalável. Quando você faz de buscar a Deus sua prioridade no início do dia, você está escolhendo morar em sua presença, em vez de nas preocupações do mundo. Morar em sua presença não significa que os desafios não virão, mas significa que você está ancorado em algo maior que o desafio. Significa que você está escolhendo focar na beleza de Deus, em sua bondade e em sua fidelidade, mesmo quando a vida parece caótica. Essa mudança de foco transforma sua perspectiva e te dá a paz que excede todo o entendimento. No Salmo 27, há também uma clara ênfase em esperar no Senhor. Espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Esse princípio de esperar é contraintuitivo para a forma como a maioria de nós vive. Vivemos em um mundo acelerado onde esperar parece tempo desperdiçado. Mas no reino espiritual, esperar em Deus é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Esperar não é passivo, é uma fé ativa. É confiar que o tempo de Deus é perfeito e que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não pode ver. Quando você começa o seu dia declarando o Salmo 27, você também está declarando sua confiança no tempo de Deus. Você está reconhecendo que os planos dele são melhores que os seus e que seu tempo é sempre perfeito. Isso exige rendição, deixar de lado a necessidade de controlar cada aspecto do seu dia e confiar que Deus já foi à sua frente, preparando o caminho. Esperar no Senhor não significa ficar parado, significa avançar com coragem, sabendo que Deus está guiando seus passos. Significa ser paciente no processo e confiar que os avanços que você está crendo estão a caminho, mesmo que ainda não tenham se manifestado. A força que o Salmo 27 fala não é apenas força física, é a força do coração, da mente e do espírito. É a fortaleza interior que vem de saber que você não está sozinho em suas lutas. Essa força te capacita a enfrentar dificuldades com resiliência, a permanecer firme quando tudo ao seu redor parece estar tremendo e a manter a esperança mesmo diante da adversidade. Quando você declara, "O Senhor é a força da minha vida", você está escolhendo extrair de um poço de força divina que nunca se esgota. Num mundo onde tantas pessoas estão exaustas física, mental e espiritualmente, o Salmo 27 oferece um remédio. Ele te lembra que sua força não vem dos seus próprios esforços, mas do poder inesgotável de Deus. E esse poder está disponível para você todos os dias, simplesmente ao começar sua manhã na presença dele, declarando sua palavra e alinhando-se com suas promessas. A beleza de começar o seu dia com o Salmo 27 é que ele não apenas transforma seu dia, ele te transforma. Com o tempo, conforme você faz dessa declaração um hábito, você começa a notar uma mudança na forma como aborda a vida. Sua confiança em Deus cresce, sua fé se torna mais forte, sua capacidade de confiar nele em meio à incerteza se torna mais natural. Você começa a perceber que o medo não tem mais o mesmo controle sobre você, porque você se ancorou em algo maior.
Você também começa a ver a mão de Deus se movendo mais claramente em sua vida. O que você antes via como eventos aleatórios ou coincidências, agora você reconhece como orquestração divina. Você vê como Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem, mesmo as coisas que parecem difíceis ou dolorosas no momento. O Salmo 27 te dá a lente para ver sua vida através da perspectiva da fé, em vez do medo, através da esperança, em vez do desespero. Outro aspecto poderoso de começar o seu dia com o Salmo 27 é a forma como ele influencia seus relacionamentos. Quando você está ancorado na paz e confiança de Deus, isso muda a forma como você interage com os outros. Você não se frustra ou se estressa tão facilmente com as ações daqueles ao seu redor, porque sua paz não depende de circunstâncias externas. Ela depende do seu relacionamento com Deus. Você pode estender graça mais facilmente, perdoar mais rapidamente e amar mais livremente porque está extraindo do poço do amor e da força de Deus. O Salmo 27 também te equipa para lidar com a guerra espiritual com maior autoridade. Quando o salmista diz: começar o seu dia com essa declaração te arma com a confiança espiritual para enfrentar quaisquer ataques que o inimigo possa tentar lançar contra você. Você não está entrando no seu dia desprotegido. Você está caminhando com a armadura completa de Deus, equipado com sua palavra como sua arma. O inimigo frequentemente tenta plantar sementes de dúvida, medo e insegurança em sua mente logo no início do dia. Mas quando você contra-ataca esses ataques com a verdade do Salmo 27, você está declarando que sua confiança não está nas mentiras do inimigo, mas nas promessas de Deus. Você está proclamando que o medo não tem lugar em sua mente, em seu coração ou em sua vida, porque o Senhor é a sua luz e salvação. Conforme você faz disso uma prática diária, você começa a caminhar em um nível de autoridade espiritual que transforma não apenas sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. As pessoas começarão a notar a diferença em como você se comporta, como lida com os desafios e como permanece em paz, mesmo em meio ao caos. Sua vida se torna um testemunho da fidelidade e do poder de Deus. O Salmo 27 não é apenas uma escritura para ler. É uma declaração para viver. É um roteiro para como navegar a vida com confiança, coragem e fé inabalável na proteção e orientação de Deus. Começar o seu dia com esse salmo prepara o cenário para a vitória, a paz e o alinhamento divino. Ao declarar essas verdades cada manhã, você está entrando no seu dia totalmente preparado para enfrentar o que vier. Você está equipado com a luz da presença de Deus, a certeza de sua salvação e a força de seu poder. O medo não tem domínio sobre você, porque sua confiança está ancorada naquele que nunca falha. Ao continuar a declarar o Salmo 27 sobre sua vida cada manhã, algo ainda mais profundo começa a criar raízes. Um senso aprofundado de identidade. Você percebe que esse salmo não é apenas uma coleção de promessas. É um espelho refletindo quem você é em Deus. Quanto mais você fala essas verdades, mais elas moldam sua compreensão de si mesmo e de seu lugar no plano divino de Deus. Você começa a caminhar em um maior senso de propósito, não por causa de algo que você fez, mas por causa da confiança que você tem no que Deus está fazendo em você e através de você. Quando o Salmo 27 diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", não é apenas uma declaração do caráter de Deus, é uma revelação da sua posição. Você é alguém guiado pela luz divina, protegido pela salvação divina e fortalecido pelo poder divino. Saber dessa verdade transforma a maneira como você aborda cada parte do seu dia. Você começa a tomar decisões a partir de um lugar de confiança, não de medo. Você entra em oportunidades com ousadia, não com hesitação. E quando os desafios surgem, você não recua. Você se levanta porque sabe quem está atrás de você. O Salmo 27 também fala da promessa da proteção de Deus em meio às tempestades da vida. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. No lugar secreto do seu tabernáculo, ele me esconderá. Ele me colocará sobre uma rocha. Essa imagem é poderosa. Quando você declara essas palavras sobre sua vida,
você está se lembrando de que, não importa quais provações ou tribulações venham em seu caminho, Deus já fez provisões para a sua segurança. Ele já preparou um lugar de refúgio para você, um lugar onde as tempestades não podem te alcançar, um lugar onde os ataques do inimigo não podem penetrar. Mas não se trata apenas de escapar dos problemas, trata-se de ser elevado acima deles. Quando o salmista diz, "Ele me colocará sobre uma rocha", é uma imagem de elevação espiritual. Você não está apenas sobrevivendo aos seus desafios, você está se elevando acima deles. Você está ganhando novas perspectivas, novos insights e nova força. Este é o poder de viver em alinhamento com a palavra de Deus. As circunstâncias podem não mudar imediatamente, mas seu ponto de vista muda. Você começa a ver as coisas da perspectiva de Deus, e isso muda tudo. Começar o seu dia com o Salmo 27 te dá a capacidade de se mover pela vida com um senso de clareza espiritual. A luz de Deus ilumina o caminho à sua frente, permitindo que você tome decisões sábias e evite desvios desnecessários. Você não precisa adivinhar para onde está indo, porque o Senhor é o seu guia. Essa orientação divina traz uma sensação de facilidade e certeza que te liberta do fardo de tentar controlar tudo. Você pode deixar de lado a ansiedade do desconhecido, porque está confiando naquele que sabe tudo. Outro aspecto belo de declarar o Salmo 27 é como ele transforma suas expectativas. Em vez de abordar cada dia com receio ou preocupação sobre o que pode dar errado, você começa a esperar coisas boas. Você começa a esperar favor, avanços e bênçãos, porque sabe que Deus está trabalhando em seu favor. O salmista diz, "Eu teria desanimado se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes." Este é um lembrete poderoso de que a bondade de Deus não está reservada apenas para um futuro distante no céu. Ela está disponível para você agora, aqui na terra. Essa mudança na expectativa muda como você ora, como trabalha e como se relaciona com os outros. Você para de viver no modo de sobrevivência, apenas tentando passar pelo dia, e começa a viver com antecipação pelas coisas boas que Deus tem reservado para você. Você começa a ver a mão dele em cada detalhe, cada encontro e cada oportunidade. Mesmo nos momentos pequenos e mundanos, você reconhece a presença da bondade de Deus te guiando e provendo para você. Além disso, começar o seu dia com o Salmo 27 cultiva um coração de gratidão. Quando você reconhece que Deus é sua luz, salvação e força, não pode evitar ser grato. A gratidão se torna a resposta natural a uma vida vivida à luz da graça de Deus. Em vez de focar no que está faltando ou no que está errado, você começa a ver todas as maneiras pelas quais Deus está te abençoando, protegendo e guiando. Essa mudança de perspectiva não apenas traz alegria, mas também te aproxima de Deus. Seu relacionamento com Deus se aprofunda, porque você não está mais se aproximando dele, apenas de um lugar de necessidade ou medo, mas de um lugar de confiança e gratidão. Você não está apenas buscando a ele pelo que ele pode fazer por você. Você está buscando a ele por quem ele é. E nesse espaço de intimidade, você encontra a plenitude da paz e da alegria que o mundo não pode oferecer. Conforme essa prática se torna parte da sua rotina diária, você notará que o Salmo 27 não está apenas moldando suas manhãs, está moldando toda a sua vida. Seus reflexos espirituais estão sendo afiados. Você é mais rápido para recorrer a Deus em momentos de estresse ou confusão. Você está mais ciente da presença dele ao longo do dia, e seu coração permanece centrado, mesmo quando o caos gira ao seu redor. Este é o poder de começar o seu dia ancorado na palavra de Deus. Ele te prepara não apenas para o dia à frente, mas para a vida que você foi chamado a viver. A disciplina de começar o seu dia com o Salmo 27 garante que você esteja sempre caminhando na luz da verdade de Deus. Ela te equipa para enfrentar qualquer coisa que venha em seu caminho com uma confiança inabalável, porque você sabe que seu fundamento é firme. Não é uma garantia de que tudo será fácil, mas é uma promessa de que você não caminhará por isso sozinho. E essa promessa, essa certeza da presença de Deus, é tudo o que você precisa para viver vitoriosamente. Então, ao acordar amanhã e começar o seu dia, declare o Salmo 27 com ousadia.
Deixe essas palavras penetrarem profundamente em seu espírito. Deixe-as moldarem a maneira como você se vê, a maneira como você aborda seus desafios e a maneira como você interage com o mundo ao seu redor. Saiba que, quando você começa o seu dia com essa poderosa declaração, você está entrando no seu dia totalmente armado com a luz de Deus, a salvação e a força dele. E nesse lugar, você é verdadeiramente imparável. Em conclusão, ao escolher começar cada dia com a poderosa declaração do Salmo 27, que a luz de Deus te guie em cada passo, que sua salvação te proteja de todo mal e que sua força te capacite a enfrentar cada desafio com uma confiança inabalável. Lembre-se, quando você declara que o Senhor é a sua luz, sua salvação e sua força, você está se alinhando com a proteção e provisão divina dele. Ao caminhar em sua verdade, que suas bênçãos transbordem em sua vida e que você experimente sua bondade em cada aspecto da sua jornada. Agradeço por você ter dedicado esse tempo para se envolver com a palavra e confio que as promessas de Deus se manifestarão ricamente em sua vida. Seja abençoado, seja fortalecido e sempre caminhe na vitória que o Salmo 27 te promete. Seja abençoado, seja abençoado. Deus está expondo narcisistas. Senhoras e senhores, hoje nos reunimos para lançar luz sobre um assunto que ressoa profundamente com muitos de nós. Trata-se de poder, engano e a autoridade suprema que vê através de tudo isso. Vivemos em um mundo onde as aparências muitas vezes têm precedência sobre a autenticidade, onde a manipulação às vezes se disfarça de carisma e onde o egoísmo pode se esconder atrás de uma máscara de generosidade. Mas está acontecendo uma mudança, um movimento divino, onde a verdade está vindo à tona. Deus está expondo narcisistas. Não se trata apenas de apontar comportamentos, mas de entender a realidade espiritual em jogo. Trata-se de reconhecer o trabalho de um poder superior que não tolera o engano para sempre. Narcisistas podem prosperar em sua habilidade por uma temporada, mas suas mentiras, orgulho e manipulações não são páreo para a verdade da justiça de Deus. Narcisistas podem ter uma chance para a verdade da vida de Deus. Esta noite, vamos explorar o que essa exposição significa para eles e para nós. Vamos refletir sobre como a luz de Deus sempre encontra seu caminho até os lugares mais escuros, como a fé se torna um escudo para os oprimidos e como esse momento de revelação é tanto sobre responsabilidade quanto sobre redenção. Então, ao mergulharmos nesta mensagem poderosa, eu os exorto a abrirem seus corações, aguçarem seu discernimento e confiarem naquele que vê tudo, sabe tudo e revela tudo. O tempo de esconder acabou e o tempo da verdade chegou. A luz sempre revela a verdade. Senhoras e senhores, imaginem um quarto escuro. Nesse espaço, você não consegue ver os objetos ao seu redor, os móveis ou até mesmo as paredes que o contêm. Mas no momento em que você acende um fósforo ou aperta um interruptor, tudo muda. A luz preenche o quarto, revelando tudo o que estava escondido. É isso que acontece quando a verdade de Deus começa a agir. Sua luz brilha nas sombras, expondo o que não podíamos ver antes. Hoje estamos falando sobre como Deus está expondo narcisistas. E a primeira coisa que precisamos entender é esta: a luz sempre revela a verdade. Narcisistas prosperam na escuridão. Eles operam em segredo, tecendo teias de manipulação, engano e interesse próprio. Frequentemente projetam confiança, charme e autoridade, mas por trás da fachada há uma insegurança profundamente enraizada e uma fome insaciável por controle. Seu poder depende de permanecerem escondidos. Motivos escondidos, intenções escondidas e verdades escondidas sobre quem realmente são. Mas vejam, Deus não trabalha na escuridão. Ele é luz. E onde ele se move, a escuridão não pode permanecer. O Salmo 139, 12 nos lembra: nem as trevas são escuras para ti, a noite é clara como o dia, pois as trevas são como luz para ti. Isso significa que não importa o quão bem alguém esconda a sua verdadeira natureza, não importa por quanto tempo tenha conseguido manipular e enganar,
a luz de Deus eventualmente brilhará sobre eles. E quando isso acontece, é impossível voltar a se esconder. Considere as histórias que encontramos nas Escrituras. Pense em Saulo, mais tarde conhecido como Paulo. Antes de sua transformação, Saulo era um homem de orgulho, perseguindo crentes e buscando poder através da desterção. Mas Deus o confrontou no caminho para Damasco com uma luz ofuscante que expôs a verdade de quem ele era e quem Deus o havia chamado para ser. Foi desconfortável, até doloroso, mas necessário. A luz não apenas revelou as falhas de Saulo, mas também o caminho para a redenção. Da mesma forma, quando Deus expõe narcisistas hoje, não é apenas para punir, mas para trazer a verdade à tona. E essa verdade tem um propósito duplo. Primeiro, ela liberta aqueles que foram oprimidos, manipulados ou controlados por comportamentos narcisistas. As vítimas, muitas vezes sobrecarregadas por confusão e auto-obtiva, de repente veem as coisas claramente. Elas percebem que nunca foram o problema. O segundo propósito é a responsabilidade. O narcisista é confrontado com a verdade de suas ações e deve enfrentar as consequências. Agora, sejamos realistas, esse processo nem sempre é imediato. O tempo de Deus é perfeito, mas nem sempre se alinha com o nosso desejo por justiça instantânea. Narcisistas podem parecer escapar de seu comportamento por meses, anos ou até décadas. Mas lembre-se disto: toda mentira tem uma data de validade. Todo ato manipulador está em tempo emprestado. Quando a luz começa a expor, muitas vezes começa pequeno, como uma rachadura em uma parede, deixando entrar o primeiro raio de luz solar. Um deslize da língua, uma inconsistência em sua história ou um momento de fraqueza pode revelar um vislumbre da verdade. Com o tempo, essas rachaduras se alargam e toda a extensão de seu comportamento vem à tona. Esse processo pode ser confuso, mas é divino. Para aqueles afetados por narcisistas, essa exposição pode parecer um sopro de ar fresco. De repente, você não está mais sufocando sob o peso de sua manipulação. A verdade o empodera a recuperar sua identidade, sua voz e sua liberdade. A luz de Deus não apenas revela, ela restaura. Mas para o narcisista, a exposição é humilhante. Provérbios 16:18 diz: o orgulho precede a destruição. O espírito arrogante vem antes da queda. Deus permite que eles caiam não por crueldade, mas porque a verdade é necessária para a transformação. Alguns dobrarão a aposta, recusando-se a reconhecer seus erros, mas outros podem finalmente reconhecer o dano que causaram e buscar redenção. Então, o que podemos fazer enquanto esperamos a luz de Deus revelar a verdade? Primeiro, confie em seu tempo. Entenda que Ele vê cada lágrima, ouve cada oração e conhece cada injustiça. Segundo, permaneça na luz você mesmo. Não deixe que a amargura ou a raiva o puxem para a escuridão. Em vez disso, segure-se na verdade de Deus e deixe-a guiá-lo. A exposição de narcisistas é um testemunho da justiça de Deus, mas também é um chamado para permanecermos vigilantes. A luz que revela a verdade nos outros também brilha sobre nós. Estamos caminhando com integridade? Estamos vivendo honestamente? A luz de Deus não poupa ninguém, mas em sua iluminação encontramos liberdade, cura e o poder inabalável da verdade. Lembre-se disto, senhoras e senhores. A escuridão nunca pode superar a luz. E quando Deus decide brilhar sua luz, nenhuma sombra pode se esconder, e nenhuma mentira pode sobreviver. A verdade sempre prevalecerá. A batalha entre ego e humildade. Senhoras e senhores, o coração da luta de todo narcisista reside em uma palavra simples: ego. É a força motriz por trás de suas ações, o fundamento de suas manipulações e o combustível para sua necessidade de controlar os outros. O ego exige ser alimentado, constantemente buscando validação, poder e adoração. Mas em forte oposição ao ego está a humildade, uma virtude que Deus nos chama a abraçar. Quando essas duas forças se encontram, ego e humildade, não é apenas um choque de personalidades, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual,
E a justiça de Deus sempre inclinará a balança a favor da humildade. Narcisistas prosperam no orgulho. Eles se elevam, acreditando que são intocáveis, impecáveis e acima de correções. Em suas mentes, a humildade é fraqueza, um inimigo de sua imagem cuidadosamente construída. Mas o que eles não percebem é isto: Deus não opera nos termos deles. Provérbios 29, 23 nos ensina: o orgulho do homem o humilhará, mas o humilde de espírito obterá honra. Quando o orgulho se torna a identidade de uma pessoa, ela está se preparando para uma queda, porque Deus não permitirá que o ego triunfe indefinidamente. O ego anseia por controle. Ele busca dominar conversas, relacionamentos e circunstâncias. Narcisistas frequentemente manipulam os outros, tornando tudo sobre si mesmos. Mas a humildade, em contraste, libera o controle. Ela reconhece que a vida não é sobre autoexaltação, mas sobre servir aos outros e honrar a Deus. Enquanto o ego diz: olhe para mim, me adore, me sirva, a humildade diz: como posso ajudar? Como posso te erguer? Como posso refletir a glória de Deus? Vamos refletir sobre as Escrituras por um momento. Pense na história de Nabucodonosor no livro de Daniel. Aqui estava um rei consumido pelo orgulho, acreditando que sua grandeza era obra sua. Ele ficou no telhado de seu palácio e declarou: não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, pelo meu grande poder e para a glória da minha majestade? Mas o que aconteceu em seguida? Deus o humilhou. Nabucodonosor perdeu seu reino e até sua sanidade, até que reconheceu que Deus, não o homem, é soberano. É isso que acontece quando o ego se recusa a se curvar à humildade. Deus intervém e coloca as coisas em ordem. Esse mesmo princípio se aplica aos narcisistas em nosso mundo hoje. Eles podem parecer intocáveis por um tempo, ganhando poder, reconhecimento e influência. Mas seu ego não pode resistir à humildade que Deus exige. Quando Deus expõe um narcisista, ele não apenas remove sua fachada, ele confronta seu orgulho diretamente. Essa exposição é muitas vezes dolorosa, porque os força a ver a verdade. Eles não estão no controle. Eles não são todo-poderosos e seu valor não está ligado à sua imagem ou conquistas. Para aqueles de nós afetados por narcisistas, a batalha entre ego e humildade é profundamente pessoal. Seu ego frequentemente entra em conflito com nossas tentativas de permanecer humildes, pacientes e gentis. É fácil sentir frustração ou até derrota quando seu orgulho parece prevalecer. Mas aqui é onde a fé se torna nossa âncora. Filipenses 2:3 nos lembra: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerai os outros superiores a vós mesmos. Quando escolhemos a humildade, alinhamo-nos com a vontade de Deus, confiando que Ele lutará por nós. A humildade não é fraqueza, é força sob controle. É preciso mais força para ficar em silêncio diante das acusações de um narcisista do que para retaliar. É preciso mais coragem para se afastar de sua manipulação do que para se envolver em seus jogos. Mas a beleza da humildade é que ela nos liberta. Enquanto o narcisista está preso por seu ego, constantemente precisando provar a si mesmo, a humildade nos permite descansar na certeza de Deus de que já somos suficientes. E não esqueçamos, Deus muitas vezes usa a exposição para ensinar lições, não apenas ao narcisista, mas também àqueles ao seu redor. Quando seu orgulho é humilhado, serve como um poderoso lembrete do perigo de deixar o ego assumir o comando em nossas próprias vidas. Somos chamados a nos examinarmos, a perguntar: estou caminhando na humildade ou estou deixando o orgulho se infiltrar? A batalha não é apenas externa, é interna também. Então, o que podemos aprender dessa batalha entre ego e humildade? Primeiro, devemos confiar que Deus vê e age. Nenhum ego, por mais inflado que seja, pode resistir diante dele. Segundo, devemos nos esforçar para incorporar a humildade em nossas próprias vidas, mesmo quando é desafiador. Finalmente, devemos lembrar que a justiça de Deus é perfeita. Ele humilha os orgulhosos não por crueldade, mas por amor, oferecendo-lhes uma oportunidade de mudança. Senhoras e senhores, o orgulho pode rugir alto, mas a humildade sussurra com força.
Narcisistas podem se exaltar, mas Deus é quem eleva e abaixa, quem recompensa os humildes e humilha os orgulhosos. No final, o ego não pode resistir na presença da humildade, e na presença de Deus, apenas a verdade prevalece. As consequências do engano. O engano é a moeda dos narcisistas. Eles prosperam em falsidades, tecendo teias intrincadas de mentiras para manipular, controlar e se elevar acima dos outros. Mas o que eles não entendem é que toda mentira, não importa o quão habilmente construída, vem com consequências. A palavra de Deus nos lembra em Números 32, 23. Estejam certos de que o vosso pecado vos alcançará. Quando se trata de engano, essa verdade é inescapável. Nenhuma fachada dura para sempre, nenhum esquema passa despercebido e nenhuma manipulação escapa da justiça de Deus. As consequências do engano são inevitáveis. Narcisistas constroem suas vidas na ilusão. Eles criam uma imagem de perfeição, moldando uma persona que esconde suas inseguranças e falhas. Manipulam relacionamentos, explorando outros para ganho pessoal, enquanto se apresentam como a vítima ou o herói. Suas mentiras muitas vezes parecem perfeitas, convincentes até para aqueles que os conhecem bem. Mas embora possam enganar as pessoas por um tempo, não podem enganar a Deus. Provérbios 12, 22 declara: O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se agrada dos que agem com fidelidade. A justiça de Deus está enraizada na verdade, e quando ele decide agir, o engano é sempre exposto. Um dos exemplos mais marcantes das consequências do engano pode ser encontrado na história de Ananias e Safira, em Atos 5. Esse casal vendeu uma propriedade e afirmou enganosamente ter dado todo o lucro aos apóstolos, quando na realidade guardaram parte do dinheiro para si mesmos. Sua mentira era desnecessária. Eles poderiam ter sido honestos sobre sua decisão de manter uma parte. Mas seu engano não foi apenas uma mentira para as pessoas. Foi uma mentira para Deus. O resultado foi imediato e severo. Ambos foram mortos como uma poderosa demonstração de que Deus não tolera o engano. Agora, embora as consequências em nosso mundo nem sempre sejam tão imediatas ou dramáticas, o princípio permanece o mesmo. O engano não pode perdurar. Narcisistas, muitas vezes, acreditam que estão acima das consequências, mas suas mentiras eventualmente desmoronam. Às vezes, isso acontece por sua própria arrogância. Eles ficam tão confiantes em sua capacidade de manipular que cometem erros. Outras vezes, sua teia de mentiras se torna tão emaranhada que colapsa sob seu próprio peso. E às vezes, Deus intervém diretamente, brilhando sua luz em sua escuridão, revelando a verdade para todos verem. Mas as consequências do engano não são apenas externas, são internas também. Uma vida construída sobre mentiras é uma vida desprovida de paz. Narcisistas podem parecer confiantes e seguros de si, mas por dentro, muitas vezes, estão inquietos e temerosos. Eles vivem em constante ansiedade, sabendo que a verdade pode vir à tona a qualquer momento. Sua necessidade de manter o controle sobre sua narrativa os consome, deixando-os incapazes de experimentar alegria ou conexão genuínas. Para as vítimas do engano narcisista, as consequências são igualmente profundas. Mentiras corroem a confiança, causando confusão e dor emocional. Muitas pessoas manipuladas por narcisistas encontram-se questionando sua própria realidade, perguntando-se se são culpadas pelo dano que sofreram. Mas aqui está a boa notícia. Deus não apenas expõe o enganador, mas também cura os corações partidos. O Salmo 34, 18 promete: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Quando o engano é descoberto, traz liberdade para aqueles que estavam presos em seu alcance. A exposição do engano também serve como um chamado à reflexão. Para o narcisista, é uma oportunidade de confrontar suas ações e buscar redenção. A exposição de Deus não visa destruir, mas corrigir. No entanto, isso requer humildade, algo que os narcisistas muitas vezes resistem. Eles têm uma escolha: arrepender-se e voltar-se para a verdade, ou persistir em suas mentiras e enfrentar consequências ainda maiores.
Para o resto de nós, esses momentos de exposição nos lembram da importância de viver na verdade. O engano, mesmo em formas pequenas, tem uma maneira de crescer e nos enredar. Deus nos chama à integridade, a viver honestamente diante dele e dos outros. João 8,32 declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade traz liberdade, enquanto o engano traz escravidão. Então, o que podemos fazer quando confrontados com as consequências do engano? Primeiro, devemos confiar na justiça de Deus. Pode levar tempo, mas sua verdade sempre prevalece. Segundo, devemos guardar nossos corações contra a amargura. Quando as mentiras são expostas, é fácil focar no dano causado, mas a cura vem quando liberamos essa dor para Deus. Finalmente, devemos nos comprometer a viver vidas de honestidade, permitindo que a verdade de Deus nos guie em cada decisão. Senhoras e senhores, o engano pode oferecer ganhos a curto prazo, mas sempre traz perdas a longo prazo. Mentiras podem elevar alguém por uma temporada, mas não podem sustentá-lo para sempre. No final, as consequências do engano são um testemunho do compromisso inabalável de Deus com a verdade. Não importa o quão intrincada seja a teia, não importa o quão convincente seja a mentira, Deus vê tudo, sabe tudo e trará todas as coisas à luz. O papel da fé em superar a manipulação. A manipulação é uma das ferramentas mais insidiosas no arsenal de um narcisista. Ela funciona sutilmente, tecendo dúvida, confusão e turbulência emocional nas vidas daqueles que são alvos. Muitas vezes, a manipulação não é apenas sobre controle, mas sobre minar o senso de valor próprio e autonomia de outra pessoa. Para aqueles enredados na teia do narcisista, libertar-se pode parecer quase impossível. Mas aqui está a verdade. Deus nos deu uma ferramenta poderosa para combater a manipulação. Essa ferramenta é a fé. A fé na justiça de Deus, em seu amor e em suas promessas, nos capacita a superar o domínio da manipulação e recuperar nossa paz, propósito e liberdade. A fé começa com a compreensão de quem Deus é. Narcisistas prosperam, criando caos e incerteza, muitas vezes fazendo suas vítimas se sentirem impotentes ou presas. Mas Deus não é um Deus de confusão ou medo. Ele é um Deus de ordem, clareza e força. Segundo Timóteo 1,7 nos diz: "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Quando enfrentamos a manipulação, é crucial lembrar dessa verdade. O objetivo do manipulador é fazer você duvidar de si mesmo, mas a fé o ancora no caráter imutável de Deus. Ele é seu refúgio, seu defensor e seu guia. Um dos aspectos mais profundos da fé é sua capacidade de iluminar a verdade. A manipulação narcisista muitas vezes funciona distorcendo a realidade, torcendo fatos, reescrevendo a história ou culpando os outros por suas ações. Essa tática, frequentemente chamada de gaslighting, deixa as vítimas questionando suas próprias percepções e até sua sanidade. Mas a fé proporciona clareza. Em João 14:26, Jesus diz: "Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e os fará lembrar de tudo o que eu disse." Através da oração, reflexão e orientação do Espírito Santo, Deus nos ajuda a discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Ele nos equipa para enxergar através das manipulações e reconhecer as táticas pelo que são. A fé também nos dá força para estabelecer limites. Narcisistas pressionam contra limites, testando barreiras e muitas vezes usando culpa ou medo para fazer os outros cederem às suas exigências. Sem fé, pode parecer esmagador manter-se firme contra essas táticas. Mas quando confiamos em Deus, encontramos a coragem de dizer não à manipulação. Tiago 4,7 diz: "Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Embora o narcisista não seja o diabo, seus comportamentos manipuladores muitas vezes se alinham com táticas destrutivas e divisivas. Ao nos submetermos a Deus e permanecermos firmes em sua verdade, resistimos ao controle manipulador que eles tentam exercer sobre nossas vidas.
É importante reconhecer que superar a manipulação raramente é um processo rápido. Narcisistas são habilidosos em criar dependência, fazendo suas vítimas sentirem que precisam do narcisista para validação, aprovação ou até sobrevivência. Libertar-se requer paciência, oração e persistência. A fé nos sustenta durante esse processo. O Salmo 27:14 nos encoraja. Espera no Senhor, ser forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Enquanto esperamos que Deus haja, seja expondo o manipulador, abrindo portas para a liberdade ou trazendo cura, podemos nos apoiar em sua força para perseverar. A fé também nos ajuda a curar as feridas da manipulação. A manipulação narcisista não apenas controla ações, mas danifica a autoestima, a confiança e o bem-estar emocional. Muitas vítimas carregam cicatrizes muito depois que o manipulador não está mais em suas vidas. Mas Deus é um curador. O Salmo 34:18 nos lembra: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Através da fé, podemos trazer nossa dor a Deus, confiando que Ele consertará as partes quebradas de nossos corações. A cura pode levar tempo, mas é sempre possível com Deus. Outro aspecto crítico da fé é o perdão. Agora sejamos claros. Perdão não significa desculpar o comportamento do manipulador ou permitir que ele volte à sua vida. Perdão é sobre liberar o controle que a raiva, o ressentimento ou a amargura podem ter sobre seu coração. Efésios 4:31-32 diz: Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o narcisista fez foi certo. Em vez disso, estamos escolhendo nos libertar das correntes emocionais que suas ações colocaram sobre nós. A fé também nos lembra que não precisamos lutar essas batalhas sozinhos. A manipulação narcisista muitas vezes isola suas vítimas, fazendo-as sentir que não têm a quem recorrer. Mas Deus está sempre conosco. Hebreus 13:5 nos assegura: Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Através da oração e da comunhão com outros crentes, podemos encontrar apoio, encorajamento e força. Cercar-nos de pessoas que refletem o amor de Deus ajuda a combater a solidão e o isolamento que a manipulação cria. A fé nos dá uma visão do que está além da manipulação. Narcisistas muitas vezes trabalham para manter suas vítimas focadas em medos ou ansiedades imediatas, distraindo-as do quadro maior. Mas a fé eleva nossos olhos para as promessas de Deus, lembrando-nos que nosso valor, identidade e futuro estão seguros nele. Jeremias 29:11 declara: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando nos agarramos a essa promessa, podemos seguir em frente com confiança, sabendo que a influência do manipulador é temporária, mas o propósito de Deus para nossas vidas é eterno. A fé nos capacita a confiar na justiça de Deus. A manipulação muitas vezes parece uma injustiça, e é natural querer ver o manipulador responsabilizado. Mas Romanos 12:19 nos lembra: Não se vinguem, meus amados, mas deixem a ira nas mãos de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A fé nos assegura que Deus vê cada ato de manipulação, cada mentira e cada palavra dolorosa. Em seu tempo perfeito, Ele trará justiça. Senhoras e senhores, superar a manipulação requer mais do que força humana. Requer fé. A fé ilumina a verdade, fortalece nossa determinação, cura nossas feridas e nos lembra das promessas inabaláveis de Deus. Através da fé, podemos nos libertar do domínio da manipulação e entrar na liberdade, paz e propósito que Deus tem para nós. Então, se você está enfrentando manipulação hoje, permita-me encorajá-lo. Apoie-se em sua fé. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não pode ver. Permaneça firme em sua verdade,
sabendo que Ele é seu defensor. E agarre-se à esperança, porque com Deus nenhuma situação está além da redenção, e nenhuma batalha é lutada sozinha. Restauração e cura pela graça de Deus. Quando Deus expõe narcisistas e suas ações manipuladoras, o aftermath pode parecer que uma tempestade passou, mas deixou pedaços quebrados para trás. Para aqueles impactados por seu comportamento, seja em relacionamentos pessoais, locais de trabalho ou até dentro de famílias, a exposição da verdade é tanto libertadora quanto profundamente dolorosa. Ela revela a traição, as mentiras e a manipulação que podem ter sido suportadas por anos. No entanto, em meio a esse quebrantamento, há esperança. Restauração e cura são possíveis, não por nossa força, mas pela graça de Deus. A graça é um dos dons mais profundos que Deus dá à humanidade. É imerecida, não conquistada e ilimitada. Efésios 2:8 nos lembra: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa mesma graça que nos salva do pecado, também nos restaura e cura das feridas infligidas por outros. A graça de Deus não apenas conserta, ela transforma. Ele pega o que foi destinado ao mal e o transforma em algo belo, lembrando-nos que ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Romanos 8:28. Ao lidar com o aftermath das ações de um narcisista, o primeiro passo para a restauração é reconhecer a dor. Muitas pessoas que foram manipuladas ou feridas por narcisistas lutam com sentimentos de vergonha ou autoculpabilização. Elas se perguntam: como não vi isso? Por que não me protegi? Mas a verdade é que ninguém está preparado para o nível de engano e dano emocional que narcisistas podem causar. Deus não nos pede para enterrar essa dor. Em vez disso, Ele nos convida a trazê-la a Ele. O Salmo 34:18 declara: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. A cura começa quando permitimos que Deus nos encontre em nosso quebrantamento e nos lembre que não somos definidos pelo que foi feito conosco. Outro passo crucial na restauração é o perdão. O perdão é frequentemente mal compreendido. Não é aprovar o comportamento do narcisista ou permitir que ele escape da responsabilidade. Pelo contrário, o perdão é sobre liberar o controle da raiva, amargura e ressentimento que podem criar raízes em nossos corações. Colossenses 3:13 nos encoraja: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é para nós. É um ato de graça que nos liberta das correntes emocionais que as ações do narcisista podem ter colocado em nossas vidas. A graça de Deus também nos capacita a reconstruir nosso senso de identidade. Narcisistas frequentemente trabalham para minar o valor próprio de suas vítimas, criando um senso de dependência ou dúvida. Mas Deus nos lembra quem somos nele. Somos seus filhos, feitos de maneira admirável e maravilhosa, criados com propósito e valor. Isaías 43:1 diz: não temas, pois eu te redimi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Restaurar nossa identidade significa rejeitar as mentiras que o narcisista pode ter falado sobre nós e abraçar a verdade de quem Deus diz que somos. A cura pela graça também envolve estabelecer limites. Embora o perdão seja essencial, a reconciliação nem sempre é possível ou sábia. Alguns narcisistas permanecem impenitentes, recusando-se a mudar seu comportamento ou reconhecer seus erros. Nesses casos, a graça de Deus nos ajuda a estabelecer limites saudáveis que protegem nossa paz e bem-estar. Provérbios 4:23 aconselha: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Guardar nossos corações significa reconhecer que não somos chamados a ser capachos ou permitir que outros continuem a nos ferir. Em vez disso, confiamos em Deus para nos guiar na criação de espaço onde possamos curar e crescer. A comunidade é outro agente poderoso de restauração. Narcisistas frequentemente isolam suas vítimas, fazendo-as sentir-se sozinhas e sem apoio. Mas Deus nos criou para relacionamentos, não para os relacionamentos tóxicos que narcisistas cultivam, mas para relacionamentos enraizados no amor,
confiança e respeito mútuo. Hebreus 10, 24 a 25 nos exorta. Consideremos como podemos nos encorajar mutuamente ao amor e às boas obras, não abandonando a prática de nos reunirmos, como alguns têm costume, mas encorajando-nos uns aos outros. Cercar-nos de uma comunidade de crentes solidária pode fornecer encorajamento, responsabilidade e um lembrete de que não estamos sozinhos em nossa jornada de cura. Um dos aspectos mais belos da restauração é como Deus usa a nossa dor para um propósito maior. As cicatrizes deixadas pelo comportamento narcisista podem se tornar testemunhos da fidelidade de Deus. 2 Coríntios 1, 3 a 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. À medida que curamos, Deus frequentemente abre portas para apoiarmos outros que estão caminhando por caminhos semelhantes, transformando nossa dor em uma fonte de esperança e força para outros. A restauração também significa abraçar a alegria e a paz que Deus promete. Após suportar o caos e a turbulência causados por um narcisista, pode ser difícil acreditar que a alegria é possível. Mas o Salmo 35 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não apenas remenda nossas feridas, Ele nos enche com sua paz, uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Sua alegria se torna nossa força, permitindo-nos viver plena e livremente, não mais presos pelo passado. Finalmente, a restauração pela graça nos lembra que a justiça de Deus é perfeita. Embora seja natural querer ver o narcisista enfrentar as consequências de suas ações, a verdadeira cura vem de confiar que Deus vê tudo e agirá em seu tempo. Romanos 12:19 nos diz: Não se vinguem, meus amados, mas deixem a ira nas mãos de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao liberar nossa necessidade de vingança, nos libertamos para focar em nossa cura e no futuro que Deus tem para nós. Senhoras e senhores, restauração e cura não são apenas possíveis, são prometidas. A graça de Deus é mais do que suficiente para consertar as feridas mais profundas, restaurar as identidades mais despedaçadas e trazer beleza das cinzas. Isaías 60:1-3 captura essa promessa. Conceder a todos os que choram em Sião uma coroa de beleza em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Se você está carregando o peso da dor causada por um narcisista, permita-me encorajá-lo hoje. Entregue isso a Deus. Confie em sua graça para fazer o que você não pode. Ele é o Deus da restauração, o curador de corações partidos e o redentor de toda experiência dolorosa. Pela sua graça, você não apenas pode curar, mas também prosperar, entrando na plenitude da vida que Ele preparou para você. No final, a restauração não é apenas sobre reparar o que foi quebrado, é sobre criar algo novo. A graça de Deus não apenas restaura, ela transforma, tornando-nos mais fortes, mais sábios e mais enraizados em seu amor do que nunca. E isso, senhoras e senhores, é a vitória final sobre a dor e a manipulação infligidas por narcisistas. Deixe a graça de Deus conduzi-lo a essa vitória hoje. Amém.